Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que estejam bem. Vamos começar a trabalhar hoje com a chamada dosimetria da pena. Vocês podem encontrar essa temática também com a denominação de aplicação da pena ou cálculo da pena. O que nós veremos basicamente é a sistemática prevista em lei que deverá ser utilizada pelo juiz para fixar a pena que o condenado por um determinado crime deverá cumprir. A gente começa a trabalhar com essa temática hoje e ela vai ocupar aí as nossas próximas aulas. Então vamos lá. Diante da prática de uma infração penal, como nós sabemos, nasce para o Estado o poder de punir o criminoso, a chamada punibilidade. Agora, para evitar abusos nesse poder de punir, é necessário que o Estado respeite o chamado devido processo legal. O indivíduo que está sendo apontado como autor do crime tem direito de ser processado, conhecer a acusação, conhecer as provas que pesam contra ele, para que ele possa eventualmente se defender dessa acusação. Ao final desse processo, o juiz, que foi o responsável, pela condução do processo contra o suposto criminoso, dará uma sentença. Essa sentença, em primeiro lugar, pode ser uma sentença de absolvição, uma sentença absolutória. O juiz dará uma sentença absolutória quando entender que não houve crime ou quando entender que não há prova de que o acusado foi o autor daquele crime. Nesse caso, absolve o indivíduo, não há qualquer consequência. Pode o juiz ainda dar uma sentença de absolvição imprópria. Como nós vimos, quando o responsável pelo fato é inimputável por anomalia psíquica, ao final do processo, o juiz dará uma sentença absolutória imprópria, impondo a esse indivíduo uma medida de segurança. E por fim, quando o indivíduo é imputável, praticou o crime, existem provas suficientes tanto da ocorrência do crime quanto da autoria, o juiz dará uma sentença condenatória. Reconhecerá a responsabilidade penal do criminoso e o condenará pela prática do crime. Nessa mesma sentença, depois de condenar o criminoso, o juiz tem que realizar o cálculo da sua pena. O juiz tem que fixar a pena que esse criminoso deverá cumprir como consequência pelo crime praticado. É justamente aqui que nós vamos estudar, portanto, o sistema previsto em lei que o juiz vai utilizar justamente para fixar essa pena, para realizar a dosimetria dessa pena. Então, depois de condenar um criminoso, o juiz passa para a fixação da sua pena, em regra, da sua pena privativa de liberdade, da sua pena de prisão, e nós vamos estudar quais são os critérios, qual é o sistema que o juiz vai utilizar para essa dosimetria. Como vocês devem se lembrar, nós falamos em aulas anteriores, em meses anteriores, das figuras das elementares e das circunstâncias. As elementares sendo os dados essenciais, sem os quais o crime não existe, as circunstâncias sendo dados acessórios, não essenciais para a existência do crime, mas que vão influenciar justamente na pena. Pois bem, é nesse momento da dosimetria da pena, depois da condenação do criminoso, que o juiz vai levar em consideração várias e várias circunstâncias. O juiz vai analisar uma série de circunstâncias, constatando se elas estão ou não presentes naquele caso concreto e fazendo o cálculo da pena a partir da existência ou da inexistência dessas circunstâncias. Nós vimos em aulas anteriores que o juiz deve atender aqui ao princípio da individualização da pena. Ele deve impor uma pena adequada, uma pena correta, proporcional àquele caso concreto. E para chegar a essa pena adequada, para chegar a essa pena proporcional, é que o juiz vai levar em consideração essas várias circunstâncias, utilizando-se do sistema que nós veremos na sequência. Então, ele vai olhando para o caso concreto, olhando para as circunstâncias relacionadas tanto ao fato quanto ao autor do fato, ele vai procurar aplicar a pena mais adequada àquele caso específico. Essas várias circunstâncias que o juiz vai levar em consideração nesse momento, elas podem ser divididas em dois grupos.
Eu tenho circunstâncias que são gerais, porque estão previstas em lei, podendo ser aplicadas para qualquer crime, em tese para qualquer crime. E eu tenho circunstâncias chamadas de especiais, que estão previstas em lei relacionadas a crimes específicos. Então, o homicídio tem algumas circunstâncias que são específicas dele, o furto tem algumas circunstâncias que são específicas dele, e existem circunstâncias previstas em lei que não se referem a um crime só, se referem a qualquer um, seriam, portanto, as gerais. Nós veremos diferentes momentos aí de aplicação tanto de circunstâncias gerais quanto de circunstâncias especiais. Para finalizar a nossa introdução, vale lembrar ainda do chamado princípio da vedação do bis in idem, que também vimos em aulas anteriores. Esse princípio diz que eu não posso levar em consideração um mesmo fato, uma mesma circunstância, mais de uma vez contra o acusado, em prejuízo do acusado. E nós veremos, por exemplo, que nesse sistema de aplicação da pena, de dosimetria da pena, acontece em algumas ocasiões, por exemplo, do legislador prever uma mesma circunstância de maneira geral para todos os crimes e de maneira especial para um crime só. Nesse caso, eu não posso aplicar essa mesma circunstância duas vezes contra o criminoso. Eu terei que verificar qual momento eu devo aplicar e qual momento eu devo descartar. Nós falaremos disso em vários exemplos, né? Nós teremos várias ilustrações disso, mas já para adiantar, é importante destacar que o princípio que vai me orientar acerca de qual é o momento que a circunstância deve ser aplicada e qual momento ela não será porque já o foi, o princípio que vai me orientar é o princípio da especialidade. Onde a circunstância estiver prevista de maneira mais específica, mais especial, é ali que eu aplico. Como eu já apliquei ali, onde ela está prevista de maneira mais genérica, mais geral, eu ignoro. Eu não devo aplicá-la também, sob pena de violação desse princípio da vedação do bis in idem. Então essas são algumas considerações iniciais para a gente começar a trabalhar com o nosso sistema de dosimetria de aplicação da pena. E o sistema previsto em lei, utilizado pelo juiz na dosimetria da pena, é denominado sistema trifásico, uma vez que ele é dividido em 3 etapas, né? Esse sistema foi desenvolvido por um importante doutrinador brasileiro chamado Nelson Hungria, por isso alguns vão chamá-lo também de sistema Nelson-Hungria, né? Em linhas gerais, ele está previsto no artigo 68 do Código Penal, que tem a seguinte redação: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código, essa é a primeira fase. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, essa é a segunda fase. Por último, as causas de diminuição e de aumento, seria, portanto, a terceira fase. A gente percebe, portanto, que o legislador organizou as circunstâncias em 3 fases diferentes, para que o juiz não tenha lá um universo de circunstância para aplicar tudo de uma vez, tudo num único momento na pena. Essas circunstâncias foram divididas e organizadas em 3 diferentes etapas. Essa é a ideia do nosso sistema trifásico que a gente passa, portanto, a estudar. E vamos então sistematizar esse método. Como é que o juiz, depois de condenar o indivíduo, aplica a pena, fixa a pena que esse indivíduo deverá cumprir? O primeiro passo é o juiz encontrar o seu ponto de partida. Qual é o valor que o juiz vai utilizar como ponto de partida para que possa aplicar as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, majorando ou diminuindo a pena? Nós vamos começar analisando como o juiz encontra esse ponto de partida. Encontrado o ponto de partida, o juiz vai, portanto, para uma primeira fase. Nessa primeira fase, ele vai analisar um primeiro conjunto de circunstâncias, as chamadas circunstâncias judiciais, que estão previstas no artigo 59 do Código Penal. O juiz vai olhar para o caso concreto e verificar se essas circunstâncias judiciais do artigo 59 estão ou não presentes. Estando presentes, estando ausentes, isso vai gerar consequências na pena, que nós veremos na sequência.
Depois de passar pela primeira fase, o juiz vai para a segunda fase do sistema, em que ele vai considerar um outro conjunto de circunstâncias. Na segunda fase, o juiz vai analisar as chamadas circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Mais uma vez, ele vai olhar para o caso concreto e vai verificar se estão presentes ou ausentes essas agravantes e atenuantes, fazendo as devidas modulações na pena, em termos que nós veremos mais para frente. Depois de analisar esse segundo conjunto de circunstâncias, terminada a segunda fase, o juiz vai para a terceira fase de aplicação da pena, em que ele vai, por fim, verificar um terceiro conjunto de circunstâncias, que são as chamadas causas de aumento e diminuição da pena, também conhecidas aí como majorantes ou minorantes. Então ele vai olhar para esse terceiro conjunto, verificar se está presente ou não alguma causa de aumento ou diminuição e vai fazer lá as devidas adequações no cálculo da pena. Passada pelas três fases, nos termos que nós veremos na sequência, o juiz chega à pena final, a pena definitiva, a pena que o acusado condenado efetivamente deverá cumprir. Então, esse é o quadro geral, esse é o rosto geral do sistema trifásico de dosimetria da pena. O que nós faremos agora é analisar de maneira mais detalhada cada um desses momentos, né? A começar pelo ponto de partida. Como o juiz vai encontrar o ponto de partida, o valor para iniciar o seu cálculo, para aplicar lá os aumentos ou as diminuições? A regra é: o ponto de partida é a pena mínima em abstrato. A gente lembra que na norma penal incriminadora que prevê o crime, lá no preceito secundário da norma penal incriminadora, eu tenho primeiro a espécie de pena, se é reclusão ou detenção, depois eu tenho uma pena mínima e uma pena máxima. O ponto de partida do juiz vai ser a pena mínima em abstrato, ou seja, a pena mínima prevista em lei para aquele crime. Então, se o indivíduo foi condenado, por exemplo, pelo crime de furto, previsto no artigo 155 caput do Código Penal. Se eu for lá no artigo 155, eu vou encontrar no preceito secundário a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Qual que é a pena mínima desse crime? 1 ano. Então, para fazer a dosimetria da pena, o juiz vai levar em consideração essa pena mínima de 1 ano. O valor inicial dele vai ser de 1 ano, portanto. Se eu for olhar, por outro lado, no crime de roubo, previsto lá no artigo 157 caput do Código Penal, se o indivíduo foi condenado lá na sentença pelo crime de roubo, para a dosimetria da pena, o ponto de partida é a pena mínima do artigo 157. Se eu for no preceito secundário do artigo 157, eu verei que a pena do roubo é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Qual que é o ponto de partida aqui do juiz para fazer a fixação da pena desse condenado por roubo? A pena mínima do 157, que é 4 anos. Então, o ponto de partida do juiz será encontrado recorrendo o juiz à norma penal incriminadora que prevê o delito pelo qual o acusado foi condenado. Chegando na norma penal incriminadora, o juiz procura no preceito secundário qual é a pena mínima do crime. Isso vai dar ao juiz o ponto de partida para a sua dosimetria da pena. Muito bem. É muito importante fazermos uma consideração aqui ainda no ponto de partida. E a consideração é a seguinte: ao procurar, melhor dizendo, o ponto de partida, o juiz já deve observar um primeiro conjunto de circunstâncias, que são as chamadas circunstâncias qualificadoras do crime. Esse primeiro conjunto de circunstâncias, o juiz não vai procurar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira fase. Ele já vai observar aqui no ponto de partida. As circunstâncias qualificadoras, elas são de caráter especial. Elas dizem respeito ao crime específico, né? E o efeito da circunstância qualificadora é que ela muda a pena toda em abstrato.
ela não vai gerar um aumento de uma fração da pena, ela vai mudar a pena inteira em abstrato, vai mudar tanto a pena mínima quanto a pena máxima. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Se eu estou falando de um crime de homicídio não qualificado, sem qualificadora, que é o homicídio previsto no artigo 121 caput do Código Penal, o que a gente chama de homicídio simples. Nesse caso, a pena lá do preceito secundário é de reclusão de 6 a 20 anos. O ponto de partida do juiz vai ser 6 anos, a pena mínima. Agora, o artigo 121, parágrafo 2º, ele traz as hipóteses de homicídio qualificado. Homicídio praticado ali dentro daquelas circunstâncias especiais. Por exemplo, homicídio por motivo fútil, o chamado feminicídio, homicídio praticado com emprego de veneno, de fogo, etc. Tudo isso figura como qualificadora, né, circunstância especial do homicídio. Se o indivíduo foi condenado pelo homicídio e na condenação apareceu alguma dessas qualificadoras, ele vai deixar de responder pelo artigo 121 caput e vai passar a responder pelo artigo 121, parágrafo 2º. E o efeito da qualificadora, como nós vimos, é a alteração de toda a pena, tanto a pena mínima quanto a pena máxima. De fato, se eu olhar no artigo 121, parágrafo 2º, eu vou ver que a pena do homicídio qualificado deixa de ser de 6 a 20 anos, passa a ser de 12 a 30 anos. Então, se o juiz condenou o indivíduo pelo crime de homicídio com alguma qualificadora, o ponto de partida dele deixa de ser de 6 anos. O ponto de partida dele agora vai ser de 12 anos. É por isso que as qualificadoras serão observadas ainda no ponto de partida, porque elas mudam a pena mínima. Se o ponto de partida é a pena mínima em abstrato e a circunstância qualificadora muda a pena mínima em abstrato, o juiz tem que verificar se o crime é qualificado ou não aqui no ponto de partida. Então, voltando ao exemplo, o juiz condenou o réu pelo crime de homicídio sem nenhuma qualificadora. Vai calcular a pena? Ponto de partida dele, 6 anos, é a pena mínima do homicídio simples. Agora, o juiz condenou o réu e percebeu que há uma circunstância qualificadora naquele caso concreto. Por exemplo, o réu matou a vítima com emprego de fogo. Nesse caso, o juiz, condenando o réu pelo homicídio com uma circunstância qualificadora, ele vai mudar o ponto de partida. Ele vai ter que ir para o artigo 121, parágrafo 2º, e partir de 12 anos, que é a pena mínima do homicídio qualificado. A gente pode dar um outro exemplo, o crime de furto. O crime de furto que eu mencionei para vocês, sem nenhuma qualificadora, ele tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. Se um juiz condena um réu por furto sem qualificadora nenhuma, o ponto de partida dele é de 1 ano. Por outro lado, o parágrafo 4º do artigo 155 consagra qualificadoras do crime de furto. Quando o furto é qualificado, numa das circunstâncias especiais lá do parágrafo 4º, a pena deixa de ser de 1 a 4 anos e passa a ser de 2 a 8 anos. Então, nesse caso, se o juiz condena o réu pelo crime de furto e percebe que há uma circunstância qualificadora do furto, por exemplo, rompimento de obstáculo, furto com escalada, etc., aí o juiz vai ter que sair do ponto de partida do artigo 155, parágrafo 4º, que é 2 anos. Então, ponto de partida é a pena mínima em abstrato prevista em lei para aquele crime. Nesse momento, o juiz já vai ter que olhar um primeiro grupo de circunstâncias, que são as qualificadoras daquele crime. Se estiver presente uma qualificadora, eu terei uma alteração nesse ponto de partida. Definido o ponto de partida, aí sim o juiz vai passar efetivamente para o sistema trifásico, com o ponto de partida em mãos, com esse valor de base inicial, o juiz pode ir para a primeira fase desse sistema e, como nós vimos, na primeira fase o juiz vai levar em consideração um primeiro grupo de circunstâncias. Esse grupo é chamado de grupo das circunstâncias judiciais. A localização desse primeiro grupo é a mais fácil possível. Por quê?
O grupo das circunstâncias judiciais está todo previsto no artigo 59 do Código Penal. O artigo 59 do Código Penal, no seu caput, vai destacar todas as circunstâncias que compõem esse primeiro grupo, vai destacar todas as circunstâncias judiciais que o juiz vai levar em consideração nesse primeiro momento. As circunstâncias judiciais são 8 e estão aqui elencadas para vocês. Vamos analisar o rol de circunstâncias judiciais para depois a gente falar aí especificamente de cada uma delas. Então, as circunstâncias judiciais, essas que o juiz vai levar em consideração na primeira fase da dosimetria da pena, são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Essas são, portanto, as circunstâncias que o juiz, tentando chegar a uma pena individualizada, a uma pena proporcional, vai verificar na primeira fase da dosimetria da pena. Vamos analisar então, uma a uma, essas 8 circunstâncias judiciais e na sequência nós verificaremos como que o juiz vai aplicá-las, né, se estiverem ou não presentes, naquela pena, naquele ponto de partida que ele encontrou de início. Muito bem. A primeira circunstância judicial a ser observada pelo juiz aqui na primeira fase de dosimetria da pena é a culpabilidade. Nós já conhecemos esse termo. Nós trabalhamos com a culpabilidade como terceiro elemento do crime. O crime, como nós vimos, é fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade. Essa culpabilidade colocada aqui no início do artigo 59 não se confunde com a culpabilidade enquanto terceiro elemento do crime. Essa primeira circunstância judicial, na verdade, se refere ao grau de culpabilidade do autor. Em outras palavras, ela se refere ao maior ou menor juízo de reprovabilidade, juízo de censura que recai sobre o autor da conduta criminosa. Mas o que então que o juiz deve observar nesse primeiro momento ao realizar a dosimetria da pena para decidir se a pena deve ser majorada ou não? O juiz vai analisar o fato criminoso e vai verificar se a reprovabilidade do autor naquele fato é natural do crime, uma vez que todo crime é reprovável, ou se o autor apresenta uma reprovabilidade mais acentuada, destacadamente acentuada, se o autor merece uma censura especial em razão das circunstâncias em que praticou o crime. Esse é o primeiro ponto a ser analisado pelo juiz aqui na primeira fase. A culpabilidade, portanto, aqui se refere a maior ou menor reprovabilidade considerado o caso concreto. Eu trago aqui um exemplo para ajudar a ilustrar essa primeira circunstância judicial, que é um pouco abstrata, né? Mas a jurisprudência menciona que, num caso em que um policial, utilizando-se da sua viatura policial, praticou um crime de sequestro, entendeu a jurisprudência que a reprovabilidade nesse caso é mais acentuada do que de um crime de sequestro normal, praticado por um criminoso qualquer. Então, nesse caso, a jurisprudência entendeu que a culpabilidade, a reprovabilidade é mais acentuada e entendeu que esse policial condenado pelo crime de sequestro mereceu um aumento de pena em razão dessa circunstância judicial da culpabilidade. Então, iniciada a primeira fase, a primeira circunstância que o juiz vai observar no caso concreto é essa culpabilidade, essa maior ou menor reprovabilidade da conduta do autor. Pode concluir o juiz que a culpabilidade é normal do crime, a reprovabilidade é a reprovabilidade normal daquele delito, ou pode o juiz concluir que a culpabilidade é destacadamente maior, que a reprovabilidade é mais destacada do que de um crime comum. Essa é a primeira análise que o juiz vai fazer aqui na primeira fase. A segunda circunstância judicial a ser verificada pelo juiz são os antecedentes criminais do autor do crime condenado na sentença. Antecedentes nada mais são do que os dados sobre a vida pregressa do réu na esfera criminal. O juiz vai analisar, então, o histórico criminal do indivíduo,
para verificar se ele tem bons antecedentes ou maus antecedentes. O primeiro ponto aqui a ser observado é: só será considerado um mau antecedente aqueles registros penais, criminais. Consequentemente, se o acusado, o condenado, tem lá no seu passado uma condenação por um ato infracional, quando era menor de 18 anos, lá na esfera da infância e da juventude, isso não pode ser considerado um mau antecedente aqui na primeira fase da dosimetria da pena. Isso porque o antecedente, repita-se, é criminal. Esse, quando é uma questão relacionada à infância e juventude, não se trata de um antecedente criminal, logo não pode ser considerado nesse momento. Também não podem ser considerados inquéritos ou processos que ainda estão em andamento, ou seja, condenações criminais que ainda não transitaram em julgado. Nós já vimos que a Constituição Federal, ela prevê lá no seu artigo 5º o estado de inocência, ou seja, até uma sentença condenatória com trânsito em julgado, o indivíduo está num estado de inocência, presume-se que ele não é culpado. Só depois do trânsito em julgado da condenação é que esse estado de inocência pode cair. Então, se o juiz, ao condenar o indivíduo pela prática de um crime, vê que antes desse crime ele tinha outros processos criminais, mas ainda em andamento, ou já tinha uma condenação penal, mas ainda com recursos pendentes, o juiz não pode considerar essas circunstâncias como maus antecedentes, sob pena de violação do princípio do estado de inocência. Bom, o que seria então um mau antecedente? Se eu não posso considerar eventuais condenações por atos infracionais, com menos de 18 anos, se eu não posso considerar processos ou inquéritos em andamento, o que poderia ser considerado um mau antecedente? O que vai ser considerado um mau antecedente é o fato do indivíduo, quando cometeu o crime pelo qual foi condenado, ele já tinha uma condenação criminal com trânsito em julgado. Agora, como nós veremos na próxima aula, quando o indivíduo tem uma condenação penal com trânsito em julgado, e depois desse trânsito em julgado ele pratica um novo crime, esse indivíduo vai ser considerado reincidente. E a reincidência, como nós veremos na próxima aula, ela é uma circunstância agravante, que vai ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena. Na concorrência, no conflito entre a reincidência e o mau antecedente, vai prevalecer a reincidência, que é mais específica, como nós veremos na próxima aula. Então, se o indivíduo tem uma condenação com trânsito em julgado, ele é reincidente, eu não posso considerar essa condenação também como maus antecedentes, sob pena de violação do princípio da vedação do bis in idem. Bom, então se nada disso pode ser considerado mau antecedente, o que poderia? Basicamente, são duas situações. Primeiro, quando o indivíduo tem mais de uma condenação com trânsito em julgado no momento que ele pratica o crime, aí eu posso considerar uma delas para reincidência e a outra como mau antecedente. Eu não estou considerando a mesma, isso não viola o bis in idem. Então, se ele tem, por exemplo, duas condenações criminais com trânsito em julgado, uma pode ser considerada para reincidência, a outra para maus antecedentes. E a segunda situação que pode levar aos maus antecedentes são aquelas condenações com trânsito em julgado que não mais são consideradas para fins de reincidência. Nós veremos, por exemplo, na próxima aula, que a reincidência tem um prazo. Depois de um prazo, essa condenação deixa de gerar reincidência. Depois desse prazo, quando a condenação deixa de gerar reincidência, aí sim ela pode ser considerada um mau antecedente. Isso não vai gerar bis in idem porque eu não estarei considerando a mesma circunstância como reincidência. Bom, na próxima aula, ao analisarmos a reincidência, isso vai ficar mais claro, mas o fato é que a segunda circunstância judicial são os antecedentes. O juiz vai analisar aqui, portanto, se o acusado tem bons antecedentes, ou seja, se ele não registra nenhum mau antecedente, aí ele teria bons antecedentes, ou se do contrário, se ele registra algum mau antecedente nesses modos que a gente acaba de analisar, essa circunstância seria analisada em seu desfavor.
A terceira circunstância judicial a ser avaliada pelo juiz no artigo 59 é a conduta social do réu condenado em sentença. Nada mais é, portanto, do que a conduta desse indivíduo perante a sociedade, nas suas relações familiares, no seu ambiente de trabalho, entre seus amigos, na sua relação de vizinhança, enfim, como se dá a conduta desse indivíduo. Se ele tem bons relacionamentos ou se ele tem problemas, né? Se ele se relaciona mal no âmbito social, é algo que o juiz deve levar em consideração na dosimetria da pena. Então, o juiz, ao analisar o processo, principalmente depoimentos de testemunhas, o próprio interrogatório do acusado, se há ali algum dado, se há ali algum documento que indica uma má conduta social do indivíduo, o juiz deve levar isso em consideração na dosimetria da pena. Havendo indicativo de má conduta, deve aumentar a pena desse indivíduo. Ele merece uma pena maior que de um indivíduo que tem uma boa conduta social, né? Então o juiz vai analisar essas relações. Se no processo há algum indício, algum indicativo, melhor dizendo, de uma má conduta social, ele vai considerar essa circunstância em desfavor, em prejuízo do condenado. Não havendo nada que indique uma má conduta social, essa circunstância vai ser analisada aí de maneira neutra, né? Enfim, sem prejudicar o condenado. A quarta circunstância judicial é a personalidade do agente. O que o juiz deve analisar aqui, ao realizar a dosimetria da pena, é o perfil subjetivo do réu em questões morais, em questões psicológicas. Vai analisar então a boa ou a má índole do indivíduo, a agressividade, enfim, questões relacionadas à sua psicologia e moral. É importante destacar que o juiz não pode considerar, por exemplo, o fato dele já ter praticado um crime com trânsito em julgado como indicativo de personalidade criminosa. Isso porque eu teria, nesse caso, uma violação do princípio da vedação do bis in idem. Se eu já levei em consideração a prática de um crime anterior como um mau antecedente ou como reincidência, não posso usar de novo para indicar aí uma personalidade criminosa, né? O que o juiz vai analisar aqui, portanto, é basicamente a periculosidade desse indivíduo em razão do perfil que ele possui em questões morais ou psicológicas. Em alguns processos, né, quando isso apresenta aí algum tipo de indício de uma personalidade criminosa, o juiz pode solicitar um laudo psicológico justamente para instruir essa quarta circunstância judicial, para o juiz poder concluir se deve analisar essa circunstância de maneira desfavorável ao criminoso ou não. A quinta circunstância judicial a ser considerada pelo juiz na primeira fase da dosimetria da pena diz respeito aos motivos do crime. Basicamente, os fatores que levaram o acusado àquela prática delituosa. Ele, portanto, matou por vingança ou porque tinha ciúmes da vítima, ele furtou porque precisava de dinheiro, enfim, o juiz vai investigar o que motivou o condenado a praticar aquele determinado delito. É difícil pensar num crime que não tenha um motivo reprovável. Os crimes em geral têm motivos reprováveis. Agora, o juiz vai analisar aqui se há um motivo especialmente reprovável, se há um motivo que se destaca em razão da sua reprovabilidade. É isso que o juiz deve investigar nesse momento. Se o motivo é especialmente reprovável, ele vai considerar essa circunstância em desfavor, em prejuízo do condenado. Agora, se o motivo é um motivo natural do crime, furtar para ganhar dinheiro, por exemplo, aí essa circunstância vai ser considerada de maneira mais neutra, né? Bom, é importante destacar aqui que eu só posso considerar os motivos desfavoráveis que não configuram alguma outra circunstância mais específica, como, por exemplo, uma qualificadora, né? Isso, mais uma vez, para não violar o princípio da vedação do bis in idem. Então, dou aqui um exemplo para vocês. No crime de homicídio, eu tenho uma circunstância que qualifica o homicídio, que é um motivo fútil, ou seja, um motivo de pouca relevância.
Já peguei caso lá em que o indivíduo matou o outro em razão de uma dívida lá de R$ 5 num bar. Isso é um motivo fútil, um motivo de pouca relevância. O motivo fútil já está previsto no homicídio como uma circunstância qualificadora. Vai ser considerado, portanto, lá no ponto de partida, como nós vimos, né, para transformar a pena do homicídio de 6 a 20 em 12 a 30 anos. Se eu já estou usando o motivo fútil para qualificar o homicídio, onde ele está previsto de maneira mais especial, eu não posso usar de novo esse motivo fútil aqui nas circunstâncias judiciais, aqui nos motivos do crime. Isso implicaria na violação do princípio da vedação do bis in idem. Então, por isso está apontado aqui para vocês. Eu só posso considerar motivos desfavoráveis que não configurem uma outra circunstância mais específica, como, por exemplo, uma qualificadora, ou uma agravante, ou coisa do tipo. Se eu já considerei um motivo mais específico, ou se eu vou considerar um motivo mais específico em algum outro momento da dosimetria da pena, não posso considerar aqui nesse primeiro momento, aqui na fase das circunstâncias judiciais. A sexta circunstância judicial são as circunstâncias do crime. Diz respeito basicamente à questão da execução da prática delitiva. Quais foram os instrumentos empregados pelo réu, como ele praticou o crime, etc. Isso é que o juiz deve investigar nesse momento. Se o juiz percebe que aquele delito foi praticado com emprego de instrumentos ou em circunstâncias marcadamente graves, marcadamente reprováveis, ele vai levar em consideração essa sexta circunstância judicial em desfavor, em prejuízo do condenado. Agora, se o crime foi praticado em circunstâncias normais ou em circunstâncias, enfim, próprias do delito, aí essa circunstância vai ser considerada de maneira mais neutra, né? Ao analisar aqui as circunstâncias do crime, a gente faz uma observação muito semelhante à que nós fizemos agora atrás aqui com os motivos. Por quê? Porque assim como nós destacamos ali nos motivos, eu só vou considerar como circunstância desfavorável em prejuízo do condenado aquelas que não foram ou não serão consideradas em algum outro momento da pena de maneira mais específica, como uma qualificadora, uma agravante, etc. Até o exemplo que eu vou dar aqui é muito semelhante. Imagina que a condenação se deu pelo crime de homicídio. No crime de homicídio, por exemplo, quando o assassino emprega fogo, usa fogo para matar a vítima, isso representa uma qualificadora do homicídio. Então, matar alguém com um tiro é algo mais próprio, mais razoável. Agora, matar alguém com emprego de fogo é especialmente reprovável. Mas o fogo, no caso do homicídio, já entra como qualificadora do crime. Vai ser usado lá no ponto de partida, para aumentar a pena de 6 a 20 para 12 a 30. Se eu já usei o emprego de fogo, essa circunstância do homicídio, como qualificadora, eu não posso usar ela também aqui na primeira fase para aumentar a pena nas circunstâncias judiciais. É por isso que, assim como nós mencionamos lá nos motivos, eu só posso considerar as circunstâncias que não foram e nem serão utilizadas em algum outro momento da dosimetria da pena ou até da configuração do crime, sob pena de violação do princípio da vedação do bis in idem. Se eu já usei ela em algum momento que ela está prevista de maneira mais específica, não posso usá-la aqui na sexta circunstância judicial, em que ela está prevista de maneira mais genérica. A sétima circunstância judicial, que deverá na primeira fase aí da dosimetria o juiz investigar para chegar numa pena bem individualizada, bem proporcional, diz respeito às consequências do crime, ou seja, os efeitos danosos produzidos pelo crime. Nesse momento, o juiz vai analisar quais foram os efeitos, quais foram as consequências que aquele crime produziu. Os crimes, eles produzem consequências naturalmente ruins, naturalmente prejudiciais, né? Principalmente à vítima, enfim. Se as consequências do crime são aquelas consequências naturais, próprias do crime, essa circunstância vai ser considerada aí de maneira mais neutra. Agora, se o crime gerou consequências especialmente reprováveis e o agente, o criminoso, sabia disso, eu devo considerar essa circunstância em prejuízo desse criminoso, provocando um aumento na sua pena.
Uma coisa, por exemplo, é o indivíduo furtar lá, por exemplo, R$ 1.000 do seu chefe, um indivíduo que tem lá boas condições financeiras e etc. Esse é um crime que gera consequências prejudiciais à vítima, mas consequências próprias de um crime de furto, que é um crime patrimonial. Nesse caso, eu não vou aumentar a pena dele aqui com essa sétima circunstância judicial. Uma outra coisa é um indivíduo, por exemplo, que tem lá uma vizinha que é idosa e que ganha lá um salário mínimo, né, pouco mais de R$ 1.000 de pensão, e o sujeito sabe que aquele dinheiro é o único dinheiro que ela tem para passar um mês, e ele vai lá e furta esse dinheiro dela. Essas consequências são especialmente reprováveis, né, já que essa senhora vai ter dificuldades financeiras ali naquele mês, no momento da vida em que ela precisa de um resguardo, de um apoio. Então, nesse caso, nesse segundo exemplo, o juiz deve considerar essa circunstância em desfavor do acusado, em desfavor do condenado, implicando lá num aumento de pena. Por fim, nós temos a oitava circunstância judicial, que é o comportamento da vítima. Aqui o juiz deveria analisar se a atitude da vítima teve o efeito de provocar ou facilitar a prática do crime. A primeira observação que eu faço para vocês é que essa circunstância não deve ser utilizada com preconceitos, né? Então, aqueles que dizem, por exemplo, que a mulher que se veste com roupas curtas está provocando a prática de um estupro, por exemplo, isso não só é incorreto, como é preconceituoso, né? É absurdo. Então, não utilizem essa circunstância dessa forma. Essa circunstância judicial, ela seria utilizada, por exemplo, num crime de trânsito, né, em que o agente colidiu no carro da vítima, praticou lá, por exemplo, um homicídio culposo, mas a vítima também estava violando um dever de cuidado, né? O sujeito bateu no carro da vítima estando em alta velocidade, mas a vítima havia furado um sinal vermelho. Esse é um comportamento da vítima que a gente pode dizer que provocou, ou pelo menos facilitou a prática do crime, né? Isso que o juiz deveria levar em consideração aqui. Então, essa oitava circunstância judicial deve ser analisada de maneira bem delimitada, sem preconceitos, tá? A segunda ponderação que a gente faz aqui é que, mesmo assim, essa circunstância judicial não tem utilidade. Ela não tem nenhum efeito prático. Por quê? Porque se o indivíduo não agiu para facilitar a prática do crime, ela é analisada de maneira neutra. E se o indivíduo agiu para facilitar, no caso a vítima agiu para facilitar a prática do crime, ela é positiva ao criminoso. E como nós veremos aqui na primeira fase, ou eu aumento a pena ou eu deixo ela como está. Na primeira fase eu não tenho diminuições da pena. Como essa circunstância não vai nem aumentar nem diminuir, porque não pode ser diminuída, ela acaba não tendo utilidade nenhuma, tá? Mas está prevista lá no artigo 59, talvez por um deslize teórico, um deslize, né, técnico aí do legislador, muito embora na prática ela não tenha maiores efeitos práticos. Muito bem, concluída a análise das 8 circunstâncias judiciais, a gente percebe que o papel do juiz é basicamente o mesmo em cada uma delas, né? Ele primeiro analisa a culpabilidade e ele vai verificar se essa culpabilidade é desfavorável ao acusado ou se ela é favorável, neutra, normal. Ele vai para os antecedentes e vai analisar se ele tem maus antecedentes, ou seja, se é desfavorável para o acusado essa segunda circunstância, ou se não, se é favorável, é normal. Aí ele parte para conduta social e vai verificar se ela é desfavorável ou não ao condenado. Mesma coisa com a personalidade, com os motivos do crime, com as circunstâncias do crime, com as consequências do crime, e o comportamento da vítima, como nós vimos, foge um pouco disso, não tem muita utilidade. Em outras palavras, o juiz vai analisar cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 e ele vai concluir quais ou se há alguma delas que é desfavorável ao condenado. O juiz então pode chegar em diferentes cenários. Ele pode analisar essas circunstâncias judiciais e concluir que todas elas são favoráveis, são neutras, né? Nenhuma delas é prejudicial ao condenado. Ele pode analisar essas circunstâncias e entender que uma delas é prejudicial, as outras não, duas delas são prejudiciais, as outras não, 3 são prejudiciais, as outras não, enfim. Ele pode chegar a diferentes cenários. Analisando tudo isso,
como é que o juiz vai mexer na pena? Ele tem lá o ponto de partida, né? A pena mínima em abstrato. Ele analisou todas as circunstâncias judiciais. Como é que ele vai modular a pena? Como é que ele vai mexer na pena a partir dessa análise das circunstâncias judiciais? A regra aqui é a seguinte: se o juiz concluir que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras, em outras palavras, nenhuma circunstância judicial é desfavorável, tudo está normal, tudo está dentro do esperado, ele não vai mexer na pena. Ele vai continuar com aquela pena lá do seu ponto de partida. Então, num crime de furto, por exemplo, o ponto de partida era 1 ano, tudo favorável, nada desfavorável, depois da primeira fase vai continuar 1 ano. Um roubo, por exemplo, que o ponto de partida é 4 anos, se na primeira fase tudo estava favorável, depois da primeira fase vai continuar 4 anos. Então, sendo todas as circunstâncias neutras, favoráveis, enfim, não havendo nenhuma desfavorável, fica mais fácil para o juiz, ele não mexe na pena, ele deixa ela como estava lá no ponto de partida depois da primeira fase. Agora, quando o juiz analisa as circunstâncias e não encontra esse cenário de, enfim, nenhuma desfavorável, aí ele vai mexer na pena. E vai mexer de que forma? Para cada uma circunstância judicial desfavorável, ele deve aplicar um aumento naquela pena lá do ponto de partida. Então, se ele encontra uma circunstância desfavorável, ele aumenta 1 vez. Se ele encontra 2 circunstâncias desfavoráveis, dá 2 aumentos. 3 desfavoráveis, 3 aumentos. E assim sucessivamente. Quanto que ele vai aumentar a pena para cada circunstância desfavorável? A lei não diz. A lei não traz lá uma regra sobre o quanto o juiz deve aumentar a pena para cada circunstância desfavorável. Então o juiz ele pode aplicar o aumento que ele achar o mais adequado, já que a lei não diz, né? Os juízes costumam, muito embora isso não seja vinculante, os juízes costumam aplicar como fração de aumento para cada circunstância desfavorável 1/6. E alguns juízes aplicam 1/8, né? Como são 8 circunstâncias, aplicam 1/8. Essas frações são apenas referências, tá? São as mais utilizadas aí na jurisprudência, mas não são obrigatórias, uma vez que a lei não diz nada. A maioria costuma usar 1/6 ou 1/8, tá? Então, por exemplo, pena de 1 ano, lá do furto. O juiz encontrou uma circunstância judicial desfavorável. Ele vai aumentar 1 vez, 1/6, por exemplo. 1/6 de 1 ano são 12 meses, 1/6 de 12 meses são 2 meses. Se ele encontrou uma circunstância desfavorável, aumenta essa pena, por exemplo, para 1 ano e 2 meses. 2 desfavoráveis no furto, aumenta 2 meses 2 vezes, então vai para 1 ano e 4 meses. 3 desfavoráveis, aumenta 3 vezes, vai para 1 ano e 6 meses, e assim sucessivamente, tá? O fato é, para cada circunstância desfavorável, eu terei um aumento na pena. Se todas forem favoráveis, eu não mexo na pena, eu não diminuo, eu simplesmente não mexo. E é importante destacar ainda que, na sentença, se o juiz resolve aumentar a pena aqui na primeira fase, se ele encontra circunstâncias judiciais desfavoráveis que vão implicar num aumento de pena na primeira fase, ele tem que motivar cada aumento. Então, se ele diz, por exemplo, que o réu tem uma culpabilidade especialmente reprovável, ele deve explicar, motivar na sentença o porquê. Se ele diz que o motivo do crime é especialmente reprovável, ele tem que motivar na sentença o porquê. Que fato que ele levou em consideração para considerar isso. Então, para cada aumento, para cada circunstância desfavorável, o juiz tem que motivar. Se ele não for aumentar em nada, se ele for considerar tudo favorável, ele não precisa motivar nada. Tá? Ele só precisa motivar os seus aumentos. Se não vai aumentar, isso não depende de motivação. Muito bem. Então, com o ponto de partida em mãos, o juiz analisa as 8 circunstâncias judiciais. A partir do cenário que ele encontra, tudo favorável, uma desfavorável, 2, 3, etc., ele vai fazer a modulação da pena nos termos que nós vimos no slide anterior, e aí ele vai chegar num resultado. O resultado pode ser igual o ponto de partida, quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, ou o resultado pode ser maior do que o ponto de partida,
se eu tenho uma ou mais circunstâncias judiciais desfavoráveis. O fato é que esse resultado da dosimetria da pena depois da primeira fase tem um nome. Após a primeira fase, o resultado atingido pelo juiz é denominado pena base. Então, pena base é aquela pena encontrada depois da aplicação das circunstâncias judiciais pelo juiz, certo? E a pena base ela encontra uma regra muito importante. Que regra é essa? A pena base, esse resultado da aplicação das circunstâncias judiciais, não pode ser menor que a pena mínima em abstrato e nem maior que a pena máxima em abstrato. Então, se eu pegar a pena do crime lá no preceito secundário, depois de aplicar as circunstâncias judiciais, eu não posso ter uma pena inferior ao mínimo. Por isso que, se tudo for favorável, ela fica no mínimo, que ela não pode ser menor que o mínimo. Da mesma forma, ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, o resultado não pode ser maior que o máximo previsto em lei. Então, no roubo, por exemplo, 4 a 10 anos, ainda que tudo seja desfavorável, depois da primeira fase a pena base não pode ser maior que 10 anos. Ela encontra essa barreira, tá? Então, a pena base, essa pena que resulta da aplicação das circunstâncias judiciais, essa pena posterior à primeira fase do sistema trifásico, ela não pode ser menor que o mínimo em abstrato e nem maior que o máximo em abstrato, tá? Bom, depois da primeira fase, com a pena base em mãos, o juiz passa para a segunda fase, mas nós faremos isso apenas na próxima aula, tá? Obrigado pela atenção, nos vemos à noite para a gente fazer alguns exercícios aí sobre a temática. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.